Boa noite, oitava fase, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje a gente vai trabalhar na aula 2, tá? Falando sobre a diferença entre conto, romance e a reportagem. Vou falar assim com as minhas palavras para para esclarecer um pouco melhor para vocês. O conto, tanto conto quanto o romance, são textos narrativos. O que são textos narrativos, Dedéia? São textos que narram uma história, onde tem alguém que conta uma história, tanto para mim quanto para você, né? E a gente vai chamar essa pessoa que conta essa história de narrador. Então, nós vamos ter um narrador tanto no conto quanto no romance. E se a gente estiver estudando crônica, também teríamos um narrador na crônica, né? O narrador é aquela pessoa que vai contar essa história. Esse narrador, ele pode ser uma criança, ele pode ser um homem, ele pode ser uma mulher, pode ser uma velhinha, um velhinho. Isso tudo vai depender da sua leitura. Quando você for lendo aquele texto, você imagina mais ou menos se esse narrador é uma criança, se ele é um homem ou se ele é uma mulher, porque ele vai contando essas histórias pra gente. Esses narradores, existem três tipos de narradores, na verdade. O narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que vê a história de cima e fica contando para mim e para você o que aconteceu, aonde um personagem foi, o que ele fez, o que ele falou. Ele vai contando isso aí à medida que a gente vai lendo a história. O narrador personagem é aquele cara que ele conta a história, mas ele participa da história que ele está contando. Por exemplo, meu filho foi jogar pelada, né, de tarde. Aí aconteceu do time dele fazer muito gol. Aí ele chega contando para mim como que foi o jogo que ele foi brincar na parte da tarde, como é que foi aquela pelada. Aí eu tava ali jogando, de repente meu amigo passou a bola e eu fiz um gol, tal. Quando ele começa a narrar a história, que ele começa a contar para mim aquela história, ele está narrando uma história que ele também participou. Então ele se torna um narrador personagem. Geralmente o narrador personagem, você vai perceber que o texto vai falar assim, eu estava naquele lugar e nós fizemos isso. Quer dizer, ele está se incluindo na história. Então ele é um narrador personagem. O narrador observador não, só conta o que ele vê, tá? Ele só conta o que ele vê ou o que ele ouve, mas ele não participa da história. E o narrador onisciente, esse é bem esperto. Onisciente por quê? Porque ele tem ciência de tudo, ele sabe tudo. O narrador onisciente consegue até ler o pensamento dos personagens. Isso é muito interessante. Então ele fala até o que aquele personagem está pensando. Ele observa tudo, ele só não é personagem. Ele observa tudo, conta tudo que ele vê, inclusive o que passa no pensamento, o que a pessoa sente através do coração, quando a gente fala assim, que o coração estava assim, assim, assim. Então, esse narrador onisciente, ele sabe de tudo, ele tem ciência de todas as coisas, né? A gente tem, tanto no conto quanto no romance, personagens. A gente tem um personagem protagonista, que é o personagem principal da história. A gente tem o antagonista. O personagem antagonista é aquele que a gente diz que é o bandido da história, que faz tudo pro personagem protagonista não dar certo, tudo aquilo que ele quer fazer não dá certo. Esse é o antagonista. E a gente tem os personagens secundários, que são os outros personagens que participam daquela trama, daquele texto, daquela história todinha que acontece. O conto, ele é muito curto. E outra coisa, o conto é extremamente mentiroso, gente. Lembra de Chapeuzinho Vermelho. Uma criança pequenininha que a mãe bota uma cesta na mão e manda atravessar uma floresta para ir levar uma cesta de guloseimas para a vovozinha, atravessando uma floresta sozinha. Aí ela encontra o lobo conversa com ela, manda ela por outro caminho, tipo assim, né? E aí quando ela chega na casa da vovozinha, né, o lobo tá vestido de vovozinha, deitadinho, já tinha engolido a vovozinha. Você imagina isso? Mas isso é um conto, gente. Isso é um conto, isso é mentira. Na hora que você lê, ou você ouve alguém contar, você fala assim, tá me contando um conto aí, né? Porque o conto, ele tá bem longe de ser real, bem longe de ser real. Diferente da crônica, que a crônica, gente, ela não é real, mas poderia ser.
A crônica, quando você lê aquela história, você fala assim, isso aqui aconteceu? Aí a pessoa fala assim, não, isso aqui foi uma história que foi escrita por fulano de tal. Então isso é crônica. A gente diz que a crônica é verossímil. Verossímil. Verossímil é aquilo que não é real, mas poderia ser. E o romance, o conto, gente, ele é curtinho, tá? Eu digo curtinho por quê? Porque ele é um espaço assim de 1 hora, de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Com 5 minutos você cria uma história, gente. Uma história de 5 minutos, que aconteceu em 5 minutos. Uma história, por exemplo, na mesa do café da manhã, né? Que aconteceu uma coisa engraçada naquela hora. Não passou de 5 minutos ali. Né? Então isso é o conto, só que o conto ele é bem inventivo, bem mentiroso, né? O romance não, o romance ele já é um pouco mais longo, né? E um pouco não, o romance é bem longo. Não é bem longo assim por causa de você pegar um livro, tem 200 páginas, não é isso. Eu digo é que o tempo ele é longo no romance. Às vezes uma personagem começa no romance com 10 anos de idade e ela vai terminar com 80 anos, que é diferente da novela. A novela, o personagem começa com 10 e ele termina no máximo com 11 anos, né? E agora o romance não, o romance ele tem uma duração, um espaço bem longo de tempo mesmo, né? Tem vários capítulos, o romance, tem muito mais personagens, continua tendo personagens protagonistas, personagens antagonistas e os secundários, e eles são bem mais demorados, né? E a reportagem, para a gente encerrar, a reportagem, ela inicia primeiro com uma notícia, né? Ela sempre vai iniciar com uma notícia. Depois ela é transformada em reportagem. Por quê? Porque a reportagem ela traz muito mais detalhes do que uma notícia. Quer ver uma coisa para você saber como é diferenciar quando uma coisa é reportagem ou não? Quando você percebe que na televisão está falando todo santo dia sobre aquele mesmo assunto. Aquilo ali virou reportagem. Quando vem um especialista falar, quando alguém dá uma opinião sobre aquele assunto polêmico que está sendo falado. Vocês lembram quando o Bruno, do jogador do Flamengo, né, foi acusado de matar aquela mulher que sumiu com o corpo dela e até hoje não se sabe o que aconteceu? Primeiro começou como uma notícia e depois virou o quê? Virou uma reportagem, porque foi falando todo dia, falava e se bobear até hoje fala. Então isso é reportagem. A reportagem traz várias opiniões, né, de várias pessoas sobre aquele determinado assunto, tá? Só que a reportagem, ela também tem uma narrativa, ela também tem um narrador, né? Só que ela vai fazer parte do gênero jornalístico, ela vai fazer parte da leitura de jornal, né? E o conto e o romance eles já são textos literários. O que são textos literários, Dedé? São textos que trabalham a imaginação humana, entendeu? São textos que vai trabalhar a imaginação humana. Por isso eles não são reais, né? Aí embaixo vocês vão ver que vem algumas características da reportagem, né? Quando eu coloquei aqui assim, discurso direto e discurso indireto, que é uma das características. O que é um discurso direto? Discurso direto quando você vai ouvir alguém falar, ele fala e o repórter pergunta e a pessoa responde. Isso é discurso direto, quando há um diálogo. E o discurso indireto é quando só o repórter conta tudo o que aconteceu, entendeu? Eu costumo dizer que o discurso indireto é o fofoqueiro da história. É aquele que ouviu tudo lá atrás e conta tudo pra gente. Então ele está fazendo um discurso indireto, né? Ele é objetivo, né? Porque ele é objetivo, eu quero chegar a esse ponto, né? São assinados por quem escreve. Dentro da estrutura do jornal, vocês vão ver que tem aqui assim, ó, o primeiro parágrafo de uma reportagem, né, de um texto de reportagem que aparece no jornal. Esse primeiro parágrafo que tem, a gente vai chamar esse primeiro parágrafo de lead. Esse lead, que é o primeiro parágrafo, você vai responder. Se eu fizer essas perguntas aqui, você encontra todas as respostas só nesse lead aí, só nesse primeiro parágrafo. O que aconteceu, quando que aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, com quem que aconteceu. Vai tudo aparecer nesse primeiro parágrafo. Se você não quiser ler o resto da notícia, você nem precisa. O resto da reportagem, você nem precisa. Se você ler o lead, você já sabe tudinho o que aconteceu. O resto do texto a gente vai chamar de corpo do texto,
Depois que eu encontro o lead, o resto que sobrar vai ser chamado de corpo do texto. Então, pessoal, esse é o conteúdo, vocês só vão dar uma lida, né? Porque eu dei uma explanada nesse conteúdo, tal, oitava fase. Eu acho que eu não dei boa noite para vocês no começo, mas eu vou dar boa noite agora para a oitava fase. Se eu não dei, me perdoem, tá, gente? Que eu tô gravando a aula aqui para vocês, para deixar gravadinho, bonitinho, para vocês aprenderem melhor. Me perdoem, tá? E aí, qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? Eu tô por aqui pelo Zap aguardando vocês aí. Aí vocês deem uma lida no material e respondam a atividade que vocês têm para fazer aí. A atividade é fácil também, tá? Mas é uma leitura mesmo de uma reportagem e vocês vão responder essas questões aí, tá? Um beijo. E aí no final vocês têm que apresentar ainda, fazer um conto. Lembrando que o conto ele é totalmente inventivo. Ele não é real, tá? Ele busca a imaginação humana, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco.